que aconteceria se você caísse em um buraco negro? Você seria esmagado até virar poeira? Viajaria no tempo? Ou descobriria o que existe do outro lado do universo? A verdade é que ninguém sabe ao certo, mas o que a ciência já descobriu é ainda mais insano do que qualquer ficção. Hoje, no Sr. Nebula, a gente vai embarcar juntos na viagem mais absurda do cosmos, para descobrir o que realmente acontece quando alguém cai em um buraco negro. E eu te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o céu do mesmo jeito. Para entender o que é um buraco negro, a gente precisa primeiro entender o palco onde ele existe. Esse palco é o espaço-tempo, o tecido do universo. Imagina que o espaço e o tempo não são coisas separadas, mas um tecido gigante e flexível, como uma cama elástica. Agora coloca uma bola de boliche no meio dela. O tecido afunda, certo? Esse afundamento é o que a gente chama de gravidade. Tudo o que tem massa deforma o espaço ao redor. O Sol, por exemplo, deforma o espaço-tempo e faz a Terra girar em volta dele. Não porque o Sol puxa a Terra, mas porque o espaço ao redor está curvado e a Terra apenas desliza nesse caminho invisível. Agora, imagina colocar algo tão pesado nessa cama elástica que ela simplesmente rasga. Nada escapa, nem a luz. Pronto, você acabou de criar um buraco negro. A maioria dos buracos negros nasce de estrelas que morrem de forma espetacular. Estrelas são como usinas nucleares colossais. Durante milhões, às vezes bilhões, de anos, elas queimam hidrogênio e transformam em hélio, liberando uma quantidade absurda de energia. Essa energia empurra para fora, enquanto a gravidade puxa para dentro. E esse equilíbrio mantém tudo funcionando. Mas quando o combustível acaba, o fogo apaga e a gravidade vence. O núcleo da estrela implode. O colapso acontece tão rápido que a estrela morre em questão de segundos. Imagine algo do tamanho do nosso Sol sendo comprimido até caber dentro de uma cidade. É uma quantidade tão absurda de massa num espaço tão pequeno que o próprio tecido do universo cede. Um novo tipo de objeto nasce. E as regras normais deixam de valer. De longe, um buraco negro parece só escuridão. Mas o que o cerca é um espetáculo visual. Antes de cair, a matéria ao redor dele entra em órbita, girando a velocidades próximas à da luz. Essa rotação cria um disco brilhante, chamado disco de acreção, com temperaturas que chegam a bilhões de graus. Ou seja, o buraco negro, que é invisível, está cercado por uma das regiões mais luminosas do universo. É uma ironia cósmica. O lugar mais escuro que existe brilha mais que qualquer estrela. E ali, bem na borda, está o horizonte de eventos, a linha sem retorno. Se você cruzar essa fronteira, acabou. Nem a luz, nem as informações, nem você consegue sair. Agora vamos imaginar que você realmente está indo até lá. Você, sua nave e uma coragem questionável. De longe tudo parece tranquilo, mas conforme você se aproxima, a realidade começa a se distorcer. A luz ao redor se curva, as estrelas atrás de você parecem derreter e o próprio espaço vibra como uma miragem. Ali perto do buraco negro existe um ponto chamado esfera de fótons. É o lugar onde a luz pode orbitar o buraco negro, presa num loop eterno. Se você parasse exatamente ali e olhasse em qualquer direção, veria a parte de trás da sua própria cabeça. Sim, literalmente. A luz daria a volta e voltaria para os seus olhos. E o tempo? O tempo começa a enlouquecer. Quanto mais perto do buraco negro você chega, mais devagar o tempo passa para você, comparado ao resto do universo. De dentro da sua nave, o relógio parece normal, mas, para alguém te observando de longe, tudo está em câmera lenta. Você poderia cair em alguns minutos, enquanto lá fora se passam séculos, ou até milênios. Se você conseguisse escapar, o que já seria um milagre, voltaria para um universo completamente diferente. Uma viagem só de ida para o futuro. Mas antes disso, há um pequeno problema. O seu corpo não foi feito para isso. A parte mais assustadora vem agora. A espaguetificação é o destino de qualquer coisa que se atreve a se aproximar demais de um buraco negro.
Como a gravidade é muito mais forte nos seus pés do que na sua cabeça, o corpo começa a se esticar. Cada átomo é puxado em direções diferentes até você ser reduzido a um fio de partículas, literalmente um espaguete de matéria. Mas calma, existe um jeito menos doloroso de morrer, se é que dá para dizer isso. Nos buracos negros supermassivos, que ficam no centro das galáxias, a gravidade é distribuída de forma mais suave. Você poderia atravessar o horizonte de eventos sem sentir nada. Sem perceber, você já estaria preso para sempre. E dali para frente, não existe mais fora. Aqui dentro, todas as regras quebram. O tempo e o espaço trocam de papel. Andar para frente significa ir em direção ao centro, à singularidade. É impossível parar, impossível voltar. De fora, as pessoas veriam você congelado, parado na borda do buraco negro, com a luz do seu corpo sendo esticada até desaparecer. Mas para você a queda continua. O universo inteiro encolhe num ponto de luz à medida que o abismo te engole. E então, silêncio. No coração do buraco negro, tudo o que já caiu ali é esmagado num ponto infinitamente pequeno e denso. A singularidade. É o ponto onde as leis da física simplesmente deixam de funcionar. A densidade é infinita, o espaço-tempo é infinitamente curvado e nada faz sentido. É o equivalente cósmico de dividir o universo por zero. E o mais louco, toda a informação sobre o que entrou, seja uma estrela, uma nave ou você, desaparece. A singularidade não tem memória. Ela reduz tudo ao mesmo denominador, pura energia comprimida. Mas, espera aí. Na física existe uma regra. Informação não pode ser destruída. Então, se tudo o que entra num buraco negro some para sempre, isso quebra as leis do universo. Stephen Hawking tentou resolver esse mistério. Ele propôs que os buracos negros emitem uma radiação muito fraca. A radiação de Hawking. Ela acontece porque o próprio espaço é cheio de pares de partículas que surgem e se destroem o tempo todo. Mas, perto do horizonte de eventos, uma cai, a outra escapa, e o buraco negro perde um pouquinho da sua energia. Com o tempo ele vai encolhendo, evaporando, até sumir. Sim, até o nada morre. Mas, com o tempo, é pouco para descrever isso. A vida de um buraco negro pode durar 100 bilhões e 67 anos. Um número tão grande que a mente humana nem consegue imaginar. Os supermassivos, como o que existe no centro da nossa galáxia, podem durar 1 trilhão de anos. Ou seja, mesmo depois que todas as estrelas morrerem, que as galáxias se dissolverem e o universo virar um deserto frio, os buracos negros ainda estarão lá. Sozinhos, silenciosos, engolindo o resto da eternidade. E quando o último deles finalmente evaporar, não restará nada além de escuridão. Mas talvez isso seja o mais bonito sobre eles. Os buracos negros são o lembrete de que ainda há coisas que nem a ciência consegue explicar completamente. Eles são as bordas do conhecimento humano, os lugares onde o universo sussurra. Vocês ainda não viram tudo. E é justamente por isso que a gente continua olhando para o céu. Porque quanto mais o universo esconde, mais curiosos nós ficamos. E a curiosidade, meu amigo, é o que move a humanidade desde o primeiro olhar para o infinito. Então, da próxima vez que você olhar para um ponto de luz no céu, lembre-se, ali pode existir algo tão poderoso que distorce o tempo, engole a luz e desafia o entendimento humano. Um buraco negro, o ponto onde o universo mostra o seu lado mais extremo e mais fascinante. E no fim, talvez a pergunta não seja o que aconteceria se você caísse em um buraco negro, mas sim, por que a gente é tão obcecado em descobrir? Porque enquanto existir uma pergunta sem resposta, o universo ainda vai ter um motivo para continuar sendo explorado. Eu sou o Sr. Nebula e esse foi mais um mergulho no infinito. Se você curtiu essa viagem pelo abismo, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo continuar explorando o cosmos. Porque aqui, a curiosidade é o combustível que nunca acaba.